Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, para que nós possamos então mergulhar o nosso coração na palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós faremos hoje os capítulos 7 e 8 de Hebreus. Hebreus 7 e 8. Então, ele começa aqui, o capítulo 7, dizendo da excelência do sacerdócio de Cristo. Se nós formos lendo esse capítulo 7, a gente vai percebendo que vai falando o tempo inteiro de um tal Melquisedeque, né? Porque o próprio versículo 20 aí do capítulo anterior que nós vimos ontem vai dizer assim, vamos pegar lá os versículos 19 e 20 para a gente se recordar e a gente entrar no contexto do capítulo 7. Vai dizer assim: esperança esta que seguramos qual âncora da nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu no santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em outros momentos também, ali no capítulo 6, vai dizer esse mesmo versículo, segundo a ordem de Melquisedeque, tomando lá o Salmo 109. Mas onde é que Melquisedeque aparece nas Sagradas Escrituras, né? Aparece lá no livro do Gênesis. Então eu vou tomar um pedacinho do livro do Gênesis para a gente entender que ele não é um personagem bíblico do qual se conta a história, não se fala do pai, da mãe, não se fala da genealogia, não se fala do início da vida dele nem do final, ele simplesmente entra no contexto bíblico, né? Mas entra como alguém muito importante, né? Vai dizer aqui, ó, dentro do contexto de uma vitória de Abraão sobre alguns reis. Aí vai dizer assim no versículo 16, no versículo 18. Melquisedeque, nós estamos então em Gênesis 14, 18. Vai dizer, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Então veja que esse personagem ele surge diante de Abraão e vai dizer aqui que Abrão, né, ainda era chamado aqui de Abrão, não era ainda Abraão, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo, né? Para mostrar ali a importância desse personagem que de repente surge, sem começo, sem fim, não é? E esse personagem que surgindo como o Rei da Paz, ele é chamado de Rei da Paz e ele também é chamado de sacerdote do Altíssimo. Mas que Rei da Paz? Não é? Que sacerdote do Altíssimo? Porque depois, e nós sabemos que isso vai acontecer depois, quando o povo de Deus vai se estruturando, é que vão surgir ali os levitas, né? Que vão surgir os sacerdotes, né? Da linhagem de Arão. Então não vamos confundir Arão com Abraão, viu, gente? Bem, lá no tempo de Moisés isso vai acontecer. Mas aqui nós estamos no tempo de Abraão e já fala de um sacerdote do Altíssimo, de um rei da paz, que vem aqui figurar, né? Fazer essa figura da pessoa de Jesus, né? Do próprio Jesus. E é isso, então, que o autor aqui de Hebreus vai discorrendo, é isso que vai sendo falado aqui.
e mais vezes vai ser retomado, né? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Se depois, se você quiser, você pode tomar o Salmo 109, né? Você vai ver que isso está lá no Salmo 109. E aí, vamos lá no versículo 23. Além disso, os primeiros sacerdotes deviam suceder-se em grande número, porque a morte não permitia que permanecessem sempre. Este, porque vive para sempre, possui um sacerdócio eterno. Eu estou falando de Jesus, fazendo aqui também uma comparação com os sacerdotes ali dos judeus, né? Então, dentro daquela realidade que nós já vimos falado, eles são pecadores, eles ofereciam sacrifícios por si, por seus pecados e pelos pecados do povo, e eles também não são eternos, né? Eles não eram eternos, eles morriam, eles tinham uma duração de vida, né? Já Jesus não, ele vive para sempre e possui um sacerdócio eterno. É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive para interceder em seu favor. Olha só, é por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque ele vive para interceder em seu favor. Jesus está vivo, intercedendo em nosso favor diante de Deus. É um sacerdote eterno que não morre, não é? Um sacerdote eterno, e ele pôde levar a termo a nossa salvação por causa desse sacerdócio tão elevado, porque ele é tão elevado em glória, porque ele é o vivente, ele é aquele que vive. Então ele não é um sacerdote passageiro como eram os sacerdotes ali dos judeus. Não, ele não era um sacerdote passageiro, ele é um sacerdote eterno, né? Tal é, com efeito, o pontífice que nos convinha. Meu Deus, e aí vai dizer quem é esse pontífice, né? Quais são as características desse pontífice que nos convinha? Santo, Jesus é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado além dos céus, que não tem necessidade, como outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios pelos pecados próprios, depois pelos do povo, pois isso o fez de uma vez só, para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Então Jesus não precisa, como os sumos sacerdotes do povo hebreu precisavam, estar oferecendo sacrifícios por si e pelo povo. Não. Ele, então, Jesus, realizou na sua carne um sacrifício único e eterno. Esse é o sacrifício de Cristo, um sacrifício único e eterno. E continua dizendo, então, é por isso que diz, por isso ele o fez de uma vez só para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Enquanto a lei elevava ao sacerdócio homens sujeitos às fraquezas, o juramento que sucedeu à lei constituiu o Filho que é eternamente perfeito. Então, para dizer aqui que é indiscutível, né? A pessoa de Jesus e aquilo que foi dado a ele, aquilo que ele é e quem ele é, não tem comparação com os sumos sacerdotes do povo hebreu, né? Não tem comparação. O povo essencial o ponto essencial do que acabamos de dizer é este: temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade divina nos céus. Vamos tentar entender isso com a cabeça dos judeus recém-convertidos ao cristianismo. Esses judeus cristãos aos quais são dirigidas essas palavras. Vamos nos colocar no lugar deles, tentar imaginar o contexto, né, da religião da qual eles vieram e imaginar agora que era a pessoa do sumo sacerdote para eles. E agora a palavra de Deus vem dizer que nós temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade divina nos céus.
não é mais aquele sacerdote que tem que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, seguindo todos aqueles rigorismos que eram necessários para que não morresse. Não, agora nós temos um sumo sacerdote que está sentado à direita da majestade divina, nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor e não por homens. Então, o tabernáculo eterno, o tabernáculo sublime, erigido não mais por mãos humanas, mas não por homens, mas pelo Senhor. E aí vai dizer aqui, no versículo 6, né, nós já estamos aí no capítulo 8. Ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Então, o livro de Hebreus vai dizer aqui, essa carta vai dizer que esse sumo sacerdote que nós temos, Jesus Cristo, que está sentado à direita da majestade de Deus, compete a ele um ministério tanto mais excelente, não tem comparação, quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. E aí, retomando aqui o Antigo Testamento, ele vai dizer de que aliança mais perfeita? Uma aliança mais perfeita que, na verdade, já era esperada. Uma aliança mais perfeita que já havia sido profetizada no Antigo Testamento. Quando vai dizer assim, lá no versículo 8, retomando Jeremias 31, essa palavra maravilhosa de Jeremias 31. Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Olha o que Jeremias já falava. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Como eles não permaneceram fiéis ao pacto, eu me desinteressei deles, oráculo do Senhor. Mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração. Olha isso. Olha do que Jeremias já falava lá no Antigo Testamento. Presta atenção. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá que ensinar a seu concidadão, ninguém a seu irmão dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Olha essa profecia do Antigo Testamento. E lhes perdoarei as suas iniquidades e já não me lembrarei de seus pecados. Não é dessa aliança? Não é essa aliança que se cumpriu perfeitamente em Jesus? Não foi essa aliança que se tornou plena, que teve o seu cumprimento na pessoa de Jesus? Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Então, a antiga aliança, ela estava fadada já a desaparecer com a nova e eterna aliança. Entende? Que Jesus veio estabelecer uma nova e eterna aliança. Você se recorda quando a gente está diante da passagem do Evangelho, onde Jesus ali na última ceia, ele então celebra ali a primeira missa, né? Naquela ceia com seus apóstolos antes de entregar a vida, ele vai dizer, este é o cálice do meu sangue. É o que nós celebramos a cada Eucaristia. O sangue da nova e eterna aliança. Essa nova e eterna aliança, no sangue de Cristo que é derramado por nós, uma aliança perfeita, ela então
é esta aliança na qual nós vivemos. E esta era a aliança que esse povo judeu recém-convertido também era chamado a viver e a compreender, que passou o que era velho e tudo se fez novo em Jesus Cristo. Era preciso entender isso, né? E 2000 anos depois, muita gente não entende ainda. Até mesmo muita gente que se diz cristão não entende isso ainda. Nós precisamos compreender que a partir de Jesus Cristo, a partir de toda a graça que nos foi derramada no Filho, o sumo sacerdote que está sentado à direita do Pai, aquele que enviou e envia sobre nós o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que grava no nosso coração a lei verdadeira, a lei autêntica de Deus, nós temos que entender então que existe uma mudança de mentalidade profunda que acontece em nós e precisa acontecer a partir de um encontro pessoal com Jesus, de uma adesão à pessoa de Jesus, a partir de uma abertura à ação do Espírito Santo, não é? Então, você pode dizer, mas eu já fui batizada na igreja, né? Mas eu te pergunto, será que nós estamos nos abrindo verdadeiramente a essa ação do Espírito e estamos percebendo, estamos deixando que o Espírito Santo grave a lei do Senhor no nosso coração? A vontade de Deus se torna clara diante de nós? A graça de Deus se torna clara aos nossos olhos? Porque senão nós estamos vivendo já na nova aliança, mas como se estivéssemos presos ainda à antiga aliança, à antiga lei, né? Como se nós estivéssemos vivendo ainda no Antigo Testamento, como se o Filho de Deus já não tivesse dado a vida, entregue a vida por nós, né? Nós precisamos viver, então, como criaturas novas, porque o nosso Deus, o nosso Senhor que morreu por nós, que veio para nos salvar, está intercedendo por nós diante do Pai. Ele é o grande mediador que nós temos diante do Pai, não é? Rezemos juntos então, agradecendo ao Senhor por essa graça maravilhosa que Ele nos concedeu e que Ele nos concede, a nossa salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.